Vamos ao nosso segundo encontro hoje, conhecendo Jesus. Então, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, orar com você. Você me acompanhe nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Vem nesse momento, nos encontra, aquece nossos corações e consolida, Senhor, essa palavra em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, na semana passada, a gente conheceu quem era Jesus no vídeo anterior, né? Quem era Jesus? A gente teve uma apresentação aí do currículo de Jesus. E na parte 2 hoje, a gente vai ver por que Jesus veio. Quem era Jesus? Quais as coisas extraordinárias que Jesus já fez? A gente já sabe que ele é o Messias e o Salvador do mundo. Então, a gente vai ver o que a Bíblia nos revela sobre Jesus. Lá em João 8:58 diz assim: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele mesmo disse que ele existia antes de Abraão nascer. E lá em João 1:2 diz assim: e ele estava no princípio com Deus. Então ele estava no princípio, no começo. E o nascimento de Jesus como um bebê foi a forma escolhida por Deus para enviar o seu filho ao mundo, o filho que é chamado de a encarnação de Deus. E isso faz a gente perguntar, né? O que o eterno Filho de Deus veio fazer no meio de seres humanos imperfeitos e limitados como nós? Pois é, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente descobre coisas fantásticas. E ela fala que ele veio apesar das nossas imperfeições e mais exatamente por causa delas. Lá em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Ou seja, essa passagem está nos falando que o pecado, as nossas imperfeições, as nossas iniquidades, elas nos separam de Deus e elas impedem que a gente ouça a voz de Deus. Isso é uma consequência do pecado. E lá em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. É a morte, é a nossa morte espiritual, é a morte dos nossos projetos, é a morte da nossa fé, é a morte da família, dos projetos que a gente tem, que Deus tem para a nossa vida. Isso são as consequências que o pecado traz para nós. Lá em Romanos 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nem sequer um. E lá no versículo 23 diz: porque todos pecaram. Então, diante disso, a gente vai entender que ninguém escapa das consequências do pecado, porque todos pecaram. Todos. Nós somos originados do pecado. Adão e Eva pecaram e nós somos a origem disso. Então, nós carregamos isso. E eis a diferença de conhecermos a Jesus, entendermos quem Ele é, para que a gente fique livre desse pecado. Deus, Ele agiu de uma maneira para nos livrar dessas consequências do pecado. Lá em João 3,17, ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E lá em Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa
Veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, pelo ato de justiça de um, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ou seja, Jesus justificou os nossos pecados por meio de toda e qualquer ofensa, por meio de tudo aquilo que a gente fez, ele vem e paga o nosso pecado. Ele rasga qualquer promissória que o inimigo, Satanás, como você quiser chamar, tenha em suas mãos domínio sobre você. Ele rasgou. E João 3,16 fala por que Deus se motivou a fazer isso. E eu confesso que esse foi o versículo que mais me consolidou. Porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele me constrange. Que amor é esse? Então, a maior motivação que Deus tinha e Deus tem até hoje é o amor por nós. É o amor que Ele ama, que nos ama incondicionalmente. Quem daria seu filho para morrer por outra pessoa? A gente não sacrificaria um filho, nem mesmo por um parente, pelo marido, por outro filho. A gente não faria isso, a gente não teria essa coragem. Mas Deus nos amou a esse ponto. E através da morte na cruz que Jesus tomou sobre si, você sabe o que aconteceu? Ele levou junto os nossos pecados. Porque isso diz lá em 1 Pedro 2,24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para o pecador, pudéssemos viver, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ou seja, através de tudo aquilo que Jesus passou na cruz, ele nos libertou. A gente foi salvo por isso. Por essa ação, nós estamos aqui hoje, libertos. Aquela barreira que nos separava de Deus, que diz lá em Isaías 59:2, ela foi rompida, foi removida pela morte de Cristo no nosso lugar. E lá em 1 Pedro 3,18 diz que Jesus faz por nós, por meio da sua morte. Sabe o que ele faz por nós? Ele faz o seguinte, eu vou ler para você. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus morreu para que a gente seja vivificado. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida e a gente entende o preço pago na cruz, isso nos liberta. Isso rompe todas as barreiras, isso rasga o véu do entendimento que a gente tem. E além de nos livrar das consequências do pecado, Jesus faz uma promessa maravilhosa lá em João 6,40. Ele diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele vem e nos promete a vida eterna, nos promete a ressurreição. A gente precisa entender esse sacrifício, esse amor, o porquê desse amor, quais as obras que Jesus fez. Jesus nos libertou. Jesus se fez sacrifício vivo para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, escutando a palavra dele. Para que eu e você pudéssemos rasgar toda e qualquer dívida que tinham em nosso nome e que pudesse nos acusar. Porque Deus não nos acusa. Deus nos ama, Deus nos acolhe. Eu quero deixar esse vídeo para você. Eu vou colocar aqui nos comentários.
5 versículos, 5 devocionais para nós da semana. Até o nosso próximo vídeo. Eu quero convidar você a não desistir da nossa jornada. Temos muito ainda para conhecer Jesus. Isso é só o começo. Que Ele possa, essa noite, consolidar o teu coração. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.